Bom dia. Hoje é dia 29 de maio de 2019. Queremos lembrar que domingo que vem nós teremos o Café Cultural de número 100. Estamos programando pelo menos alguns pratos diferentes durante o café. Será um café super especial. Murilo Altafini vai estar conosco mais uma vez. E nós gostaríamos muito de ter a presença de todos vocês, e cada um trazendo mais gente, para a gente fazer um café bem legal. As senhas do Café Cultural tanto estão disponíveis com o Fernando, na lanchonete, na livraria. Vamos ver qual é a força que nós temos para trazer mesmo muitas pessoas para o nosso café. E domingo passou, nós tivemos o lançamento do livro Magnetismo Humano. E algumas pessoas, por motivos diversos, não tiveram condições de vir. E nós vamos fazer o segundo e último lançamento do mesmo livro aqui em Natal, que vai ser na próxima quarta-feira, dia 5, no espaço, lá em Natal, no espaço Neuma Leão Buffet. Eu não sei de cabeça o endereço, mas vai estar disponível ali atrás um folhetinho que tem o endereço do Neuma Buffet. Vai começar às 7 horas, e às 7 horas da noite. E quem não esteve, quem quiser estar presente, também vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui em termos de preço. O livro ele custa R$75, mas lá em Neuma também, no lançamento lá em Neuma, será R$60. Fora de domingo que passou e fora do próximo dia 5, o preço é R$75. Então, se vocês quiserem aproveitar, não só a solenidade em si, o evento em si, ainda tem essa bonificação que vale a pena. Lendo aqui do Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 2, da Lei de Adoração, na questão 659, Allan Kardec perguntou aos Espíritos o seguinte: qual o caráter geral da prece? E a resposta foi: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Quando nós fazemos a junção de fatores como são esses que foram aqui indicados, se nós tomarmos o que foi lido, a prece é um ato de adoração, e no final a prece enseja a proposição de 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Naturalmente isso nos arremete que a adoração não é um ato de êxtase puro, não é apenas uma situação estática, é algo que pulsa e que tem que ter vida. Por isso mesmo é que quando os Espíritos colocam para Allan Kardec que junto ou dentro do espírito da oração, portanto dentro do espírito de estabelecer sintonia com o divino, há esse pressuposto trino de louvar, de pedir e de agradecer. Ontem à noite estive participando da Semana Espírita do Centro Espírita Nosso Lar, já 36º ano que eles fazem este evento, e tivemos a oportunidade de abordar a questão da gratidão. E a gratidão está exatamente dentro desses elementos que compõem o sentido da oração. A nossa limitação é que muitas vezes a gente foi ensinado e continuamos a ensinar os outros
de que a oração é um momento em destaque, é um momento separado, é uma ocorrência na qual você tem que se determinar para que ela aconteça. E nós perdemos a referência de que orar há de ser necessariamente um ato contínuo. Todas as pessoas que conseguem estabelecer dentro de seus padrões de vida a situação de que eu estou orando o tempo inteiro, mas como é que você está orando o tempo inteiro? Emitindo uma frase, recitando um poema, lembrando? Não, tudo que eu faço é uma oração. Quando é que a gente pode absorver essa ideia? Quando, no nosso comportamento, tudo que a gente faz expressa ao mesmo tempo louvor pelo que temos, agradecimento pelo que vivemos e pedimos aquilo que de fato precisamos. Vamos imaginar um marceneiro. Um marceneiro, cada vez que ele pega uma madeira para ele serrar, polir, cortar, seja lá o que for, se ele olhar para a madeira dentro desse sentido de oração, ele vai agradecer desde o germe que tornou a árvore possível aparecer aquela madeira, o terreno, a fertilidade, a chuva, o clima, alguém que tenha plantado, alguém que tenha extraído, que tenha feito o primeiro benefício. Uma pessoa em estado de oração, ele está num estado de louvor à vida. Não é que a cada vez a gente vai ficar parando para pensar, esta madeira, nossa, como foi que essa semente caiu? Se você for fazer isso, você nem trabalha. Mas quando você sente isso na intimidade, tudo muda. É mais ou menos como quando a gente tem um sonho muito intenso e de manhã a gente quer explicar o sonho e a gente não consegue porque não dá tempo. Por mais tempo que a gente tenha para narrar o sono guarda uma intensidade atemporal e não espacial tão larga que as palavras se tornam insuficientes e ineficientes. Então, quando, voltando ao exemplo, o marceneiro ele pega a madeira, ele poderia muito bem estar pensando, nossa, essa madeira é boa, nossa, essa madeira deve ter tido uma boa plantação, ou então estava num terreno muito bom, ou então a pessoa que tirou essa madeira, veja como a gente maquinalmente começa a processar o sentido de louvor e de gratidão. E aí, se você é um bom profissional, você diz, bom, eu não posso pegar essa madeira, cortar de qualquer maneira, pregar de qualquer maneira, fazer qualquer coisa com ela, simplesmente porque ela está disponível. A madeira, ela ganha um destaque como se fosse uma entidade, e aqui entidade no sentido grande, porque eu estou em estado de oração. Tem até uma história que tem em um dos meus livros, de que um marceneiro, ele se dizia ateu, e um amigo que era religioso o assistia trabalhando, e numa dada altura pergunta para ele, mas você não acredita em Deus? Ele disse não. E o que era que você estava fazendo quando você pegou a madeira, colocou na mesa, e você pegou um prego e um martelo e ficou olhando para o prego, para o martelo e para a madeira? E aí ele falou assim, eu estava conversando com a madeira. Mas como é que é? Quer dizer que você não acredita em Deus, mas está conversando com um pedaço de madeira? Ele disse, sabe? Porque naquela madeira eu vou afincar um prego, isso vai ferir o seu miolo, mas eu preciso que ela colabore comigo, não rachando, porque então eu vou ter uma peça de qualidade que é a que eu estou fabricando. E ele disse, realmente você pode continuar se dizendo ateu, mas você é muito mais crente do que eu jamais conversaria com um pedaço de madeira. Mas e aí onde está a essência da oração? Ele tem consciência do que ele faz e do que ele quer realizar. Então aquilo que está servindo de meio para ele alcançar o que ele quer, tudo isso se transforma em motivo de louvor, de gratidão e inclusive de pedir, como ele pediu para a madeira, olha, não fique com raiva porque eu vou ter que lhe martelar. E não rache, por favor, porque senão não adiantou de nada eu martelar você. O ideal é que você aceite o prego e eu vou ter o melhor resultado do que eu espero.
Quando a gente lê alguma coisa desse tipo ou pensa, dificilmente a gente pode imaginar que aquilo era uma oração. É uma oração profunda. Ele está com a sintonia num pedaço de madeira, que por sua vez entra em sintonia com a árvore, que por sua vez entra em sintonia com a natureza, e que por sua vez entra com a sintonia com o divino. E aí é onde entra o primeiro aspecto da resposta dos Espíritos. É um ato de adoração. Quando a gente olha algo que a gente descobre o belo, não algo que já seja belo para todo mundo. Você olha para alguma coisa, para alguém, para algum bicho, e você vê ali uma beleza maior, você de alguma forma, você está se conectando com o divino. Ou então quando a gente se propõe a tentar entender o que há na natureza, qual é a função de um grão de areia, qual é a função de uma minhoca debaixo da terra, qual é a função de tantos miasmas que tem no ar, que servem para tudo, a função do pólen, que para tantos cria asmas, cria problemas respiratórios, mas que entretanto é a partir daí que a vida se torna mais abundante, que a coletividade tem um grande proveito. Mas é muito difícil a gente ver. Se a gente olha para um muro e o muro está mal pintado, a gente diz que muro mais mal pintado, dificilmente a gente pensa, nossa, quem foi que teve tanto trabalho de levantar um muro? Porque se um dia a gente vê um pedreiro jogando reboco num muro, a gente acha que aquilo é uma profissão sem futuro, porque ele simplesmente pega com a pá, ou com a pá, ele pega lá um tanto de barro e joga na parede, e ele joga, cai um pouco no chão, e a gente fica, mas que coisa sem graça, até que você se decida a pegar uma pá para jogar um pouco na parede, e você vai ter uma decepção enorme. O barro não gruda na parede. Quando você joga, ele não gruda. Mas o pedreiro, o ajudante de pedreiro que faz isso, quando ele joga o barro no muro, fica. E aí a gente começa a descobrir quanta beleza tem mesmo naquilo que é feio. Quando a gente olha um muro, por exemplo, mal acabado, já com furos, parte do reboco caído, a gente diz, mas que muro feio. Dificilmente a gente para pensar. Há quantos anos esse muro está aí desempenhando um papel? Há quanto tempo? Que coisa sábia é a vida, é a natureza. E a gente agradece muito pouco, porque na hora que a gente vai rezar, ou a gente quer fazer uma gratidão muito rápida por alguma coisa que aconteceu, ou porque vamos dormir, já estamos cansados e com sono, ou então que a gente vai levantar, mas o relógio tocou e eu não acordei, estou atrasado, então eu tenho que sair. Senhor, Pai nosso que está no céu, depois eu continuo, viu? E a gente sai andando apressado. Vários equívocos. A prece não é só isso, a oração não é só uma recitação de um poema, não é uma expressão de memória. Há de ser um sentimento. Mas alguém pode dizer, mas eu não sei rezar. Mas você sabe conversar? Então converse. Não, mas eu gostaria de rezar. Pois então aprenda. Agora, se você aprender e não souber o que está fazendo, Paulo já definiu isso. Eu sou como um sino que repita, mas que não sabe nada. Ele só faz aquilo. Então quantas vezes a gente, por motivos de respeito civil, nós somos levados a cantar o hino nacional. Mas quem de nós, fora por dever de escola, já parou para pensar o que diz aquela letra? Aí quando alguém me pergunta, você sabe o hino nacional? A gente responde, de cor. Se de cor você sabe, eu estou perguntando se você sabe o hino nacional. O que é o hino nacional? A gente vai descobrir que a gente está apenas formalizando uma postura, mas que na essência a gente não sente aquilo. E fica mais feio ainda quando a gente diz, eu não sei porque que algumas pessoas quando cantam o hino nacional choram. Pois é, você não sabe a letra, não entende o espírito e ainda critica quem aceitou aquela vibração. Isto é orar ou não orar, é entrar em relação com o divino. Mas não se entra em relação com o divino apenas quem está em igrejas,
apenas quem se diz espiritual, apenas quem diz que segue essa ou aquela orientação religiosa. Entra em oração as pessoas que respeitam a vida, que se respeitam a si mesmas, que se valorizam e valorizam tudo que eles chegam. E ainda ontem, na palestra que eu fiz alusão, eu lembrava que a gente não se lembra muito de agradecer as coisas boas que a gente recebeu. Não é pensar nem nas coisas que a gente queria que não teve, as coisas boas que a gente recebeu. A gente dificilmente pensa, dificilmente agradece. Quando eu ia indo para a palestra ontem, eu estava muito agitado por conta de muitas coisas, foi tudo feito muito rápido para poder chegar em tempo. E quando eu entrei no carro, eu estava suado, estava muito quente, noite, pelo menos lá onde eu moro, estava bem abafado, a noite estava bem abafada. E como eu sou muito calorento, isso me leva logo a sudorese. E mal a gente saiu já com o carro, o ar-condicionado ligado, e aí já ali bem frio mesmo para poder compensar. Nós paramos num semáforo, ia eu, Lu e Sofia, minha filha. E ali no semáforo eu cheguei e disse: nossa Deus, abençoa cada vez mais o Senhor Carrier. Aí minha filha disse assim: quem? O Senhor Carrier. Quem é, pai? É uma pessoa que já morreu. Ah, era amigo do Senhor? Eu digo muito mais do que isso, porque ele morreu e me deixou um benefício que não me falta. Estou ficando curiosa, pai. Quem é esse moço? Como é o nome mesmo dele? Digo Carrier. E quem é ele? Foi a pessoa que inventou o ar-condicionado. Eu tenho que agradecer essa pessoa, porque no meio do calor, você poder ligar um ar-condicionado, ou alguém poder ligar um ventilador, ou alguém poder entrar, de repente você está andando no meio da rua, aí tem uma loja que você diz: eu não compro nessa loja que é cara, mas eu adoro passar aqui e entrar porque é bem fresquinho lá dentro. Isso é uma maravilha. Quando a gente está nas regiões dos países que são muito frios, em que as grandes lojas, ao contrário, têm aquecedores, a gente já está quase que com as pontas dos dedos arroxeadas, as orelhas doendo, o nariz quase quebrando, está congelando tudo. Aí você entra numa loja daquela. Olha que bênção. E de onde foi que vieram os aquecedores? Primeiro do exemplo da lareira, mas depois alguém disse: não, tem que ser feito algo mais. Do jeito que eu posso esfriar, eu posso aquecer. Como que a gente não agradece essas pessoas, essas ideias, esses inventos? A gente não se dá conta do quanto nós somos abençoados. Quando a gente se lembra, não vamos longe na história, 300 anos eram poucas as casas que tinham sanitário. Havia um buraco em cima de uma fossa, e registra a história que, por medida de economia, muitas vezes o cimento que separava a fossa propriamente dito de quem ia se sentar no buraco ou sobre o buraco, o cimento quebrava e a pessoa descia. E a gente pensar que hoje em dia a gente não corre esse risco, mas de jeito nenhum. A gente não se lembra de agradecer. A gente não se agradece por nada. Agora, se tiver um pouquinho sujo, um pouquinho mal cheiroso, a gente sabe falar na mesma hora. Se Deus um dia quisesse que a gente fosse evoluir pelo mal, ou então, como dizem às vezes, que o capeta é mais forte do que ele, o capeta teria inventado uma reza ao contrário: a gente maldizer tudo, porque aí a gente era tudo santo. Mas como ainda não é essa a regra é nós fazermos o que é devido, direito, no momento certo e no tamanho e na intensidade correta. Essa é a regra. Então é isso que a gente deve fazer. Ah, mas eu não suporto. Já está pagando mal, porque quando você expressa isso, teu organismo inteiro, teu organismo inteiro já se revoluciona contra isso. Então aí você vai ter problemas gástricos, problemas de cefaleias, dores de cabeça, vai ter problemas de artrite, vai ter pulsações diferenciadas, vai aumentar a tua pressão. Com aumento de pressão, os vasos se dilatam. Quando eles se dilatam internamente, eles criam ranhuras. Com ranhuras, aquilo que você come com raiva
vai produzir elementos que vão ficar agregados. Aí você diz, não é possível, com 40 anos o médico disse que eu vou precisar fazer um state. Mas por que foi isso? Eu não sei, porque na minha família não tem ninguém com isso. Sim, mas na tua família tem alguém tão nervoso como você? Não, eu sou diferente. Pois é, você é tão diferente que o coração está deixando marcas. E aí vamos a reclamar de quem? Não temos do que. A nossa oração aqui fala estar na relação com Deus, adoração ao divino. Não é adoração a Deus, por Deus como eu imagino que seja Deus, mas a Deus. Para concluir, eu sei que cheguei aqui já bem em cima da hora hoje, mas Deus é tão bom, é tão legal Deus, que eu dei um bom dia para duas pessoas que vinham chegando. Eu disse, olha, não vou nem poder falar que eu estou atrasado, mas eu vim agradecendo a Deus por elas duas, e principalmente pelo marido dela, porque ele não faltava aqui de jeito nenhum. Toda quarta-feira ele estava aqui. Ele era espírita? Não. Era católico? Não. Era religioso? Não. Ele se dizia ateu. E quase toda quarta-feira eu falava com ele. Até que um dia eu disse, mas como é que você é ateu e não falta aqui? Eu quase toda semana falo em Deus. Como é que você aguenta? E ele disse então a resposta que explica tudo. É porque o Deus que você fala é diferente do Deus que eu conhecia. E esse é o nosso problema. O problema é que a gente quer que o Deus seja um Deus único, não como entidade, mas um Deus único como eu concebo. E isso não é divino, isso é humano. E como é humano, é cheio de falhas. Então nós imputamos a Deus o sentido de punição, de castigo, de raiva, de direcionamento para coisas ruins. Mas o Deus, ele nem precisa desse nome, a gente dá só por uma questão de identidade nossa. Eu preciso dizer que acredito em alguma coisa. Eu tenho um amigo de escola, ainda lá do científico, na época que existia, que ele dizia que era ateu. E eu perguntei, então você não acredita em nada? Ele disse, não, eu acredito na natureza. Eu disse, então está feito, não precisa ser mudar de sua crença. Continue acreditando na natureza. E ele acreditava. Foi ele quem pela primeira vez me falou qual era o sentido da minhoca debaixo da terra, que até então eu não sabia. E ele disse, eu acredito tanto na natureza que eu entendo uma minhoca. E eu não mato uma minhoca, porque a minhoca ela desempenha um papel importantíssimo na vida. Eu digo, então essa natureza é muito inteligente, ela é sábia, ela foi quem nos criou. Pronto, então não acredite em Deus, continue ateu. Porque na realidade ele estava expressando Deus de uma forma muito mais eloquente do que a minha. Um Deus que ele não precisava ter nenhuma imagem, nenhum retrato, nenhum totem, nem nenhuma definição que a gente normalmente dá. Quando a gente ora de verdade, é a esse Deus interior que nós adoramos, é com ele que nós nos relacionamos. E é a Ele que nós devemos o nosso louvor, nosso agradecimento e encaminhar os nossos pedidos, que na maioria das vezes nem são necessários, mas a gente pede a si mesmo só para garantir. Senhor Deus, é contigo que nós nos encontramos mais uma vez. Mas não foi um encontro a partir de agora, é um encontro perene, permanente, intenso e constante. Agradecemos muito pela vida, pelo dia, pelas bênçãos, pela oportunidade. Como dizemos em nossas orações, Senhor, que bom que na noite eu atravessei um vale que eu não conheço, mas a tua bondade e a tua generosidade me trouxe até aqui outra vez. Me destes mais um dia, não para que eu sofra, mas para que eu aprenda a superar-me. Por isso, Senhor, é que quando eu te peço forças, tu me ofereces pranchas, práticas esportivas,
tentações a serem vencidas. Quando eu te peço paciência, colocas em meu caminho aqueles que virão testar. Quando eu te peço para que o meu coração tenha bondade, certamente mandarás os necessitados, para que eu diga a mim mesmo: já estou melhor. Talvez esses sejam os grandes pedidos que nós devemos te fazer. Dá-nos força, sabedoria, fé, e que os nossos anjos guardiões nos deem o suporte para não apenas nos prepararmos para os grandes embates, mas para que tenhamos a determinação de superar, assimilar e vencer tudo que vem para o nosso próprio crescimento. Sabemos que tem dias que parece que tudo está mais difícil. Assim como tem dias que o dia escurece e sabemos que apenas abres as comportas para regar nossas plantações, nossas almas. Não precisamos temer o escuro. O que devemos é aproveitar a oportunidade que vem com ele. Estamos todos aqui na busca de vivermos melhor, mas já aprendemos contigo, ó vida, que a nossa determinação de nos permitirmos nos melhorar é que é fatal em favor do que nós queremos. Nunca fugir da vida, nunca fugir da luta, nunca fugir. A nossa determinação é ter serenidade, paz e alegria, fé e confiança, porque vencemos já tantas coisas, venceremos outras tantas mais. Por isso, Senhor, que os teus mensageiros conosco nos fortaleçam, nos lembrem dos grandes ensinamentos e vençamos. Os nossos magnetizadores doam seus fluidos, reforçando esta ambiência fluídica maravilhosa que aqui temos. E nós, em gratidão profunda, em louvor a Deus, ficaremos mentalmente orando um Pai Nosso, não recitando, orando um Pai Nosso, para melhorar ainda mais o nosso ambiente e aliviar as nossas dificuldades. Pai nosso que estás nos céus, nossos magnetizadores irão magnetizar nossas almas e nós continuaremos nesse clima de oração, um clima de adoração que se expressa pelo nosso louvor, pelos nossos pedidos e pela nossa gratidão, pelo nosso agradecimento. Deus em nós dentro dele, façamos o melhor por nós e pelo universo, e assim seja.